Olá, vamos à solução do problema 9. Então, o problema, ele diz que ele lança a bola com velocidade v1 igual a v, né, numa primeira situação, e essa bola atinge uma altura máxima de h, correto? É o que ele diz aí na primeira situação. Daí ele pergunta, olha, aumentando a velocidade em 3v, para uma segunda situação, qual é a altura máxima atingida por essa bola, né? Aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas, tá? Primeiro, quando ele diz aumentar a velocidade em, tá? A preposição aumentar, a preposição em, ela passa uma relação de sentido de você estar adicionando, tá ok? Eu tô chamando a atenção para isso porque muitas vezes a gente pode até ter a interpretação correta fisicamente do problema e ainda errar o problema, tá? E aí errou por quê? É por conta da interpretação do português, tá ok? Então a gente tem que ficar esperto com essas relações de semântica, né? Nesse caso aqui falando da preposição, né? Se fosse, por exemplo, aumentando para 3v, aí realmente a gente teria de usar o 3v, tá? Ele está falando de estado aí, né? Passa o sentido de estado, né? Foi para 3v. Agora ele disse aqui que aumentou em 3v, né? Então você adicionou em v 3v, tá ok? Então na situação 2 essa velocidade ela é 4v, tá? Segunda dica, né? A segunda informação importante que eu gostaria de passar é o fato de eu estar usando a equação de Torricelli e não as equações de movimento que envolvam tempo, tá? Por que eu estou usando Torricelli? Porque o texto, né, se você for ver, ele estabelece uma relação entre a altura da situação 1 e a altura da situação 2, tá? E a Torricelli permite eu ter essa relação porque ele me dá, por exemplo, a velocidade final para as duas situações, que nesse caso é 0 para a primeira e também 0 para a segunda, né? Essa é a condição de o objeto atingir a altura máxima, né? Ele vai subir até que sua velocidade chegue a 0, tá ok? E se eu procurasse usar, por exemplo, aquele vovô ateu, né? Ali eu poderia estar estabelecendo uma relação, mas eu estabeleceria uma relação de tempo, tá ok? E você, usando dessa relação, você ia notar que o tempo para a segunda situação, né, para a bolinha atingir a altura máxima para a segunda situação é maior do que para a primeira. Isso não nos interessa, esse tipo de complicação, né, e depois, sei lá, substituir no sorvetão, enfim. Tá? Então, o exercício ele se torna fácil desde que a gente escolha, né, faça uma escolha correta da equação, então já fique esperto nisso aí, tá ok? Escolha a equação correta e segundo, procure interpretar, falando aqui do português, de forma correta o problema, tá ok? Dito essas coisas, vamos para a solução, tá? Primeiro eu vou montar a equação para a situação 1, né, usando aqui a Torricelli. Para a situação 1 a velocidade final é 0, então vou colocar 0. Tá? A inicial é v, então fica v quadrado, menos, porque o movimento é retardado, 2 vezes g, h. Essa altura ele deu, ok? Para a segunda situação, velocidade final é 0, que é igual a 4v quadrado menos 2 vezes g, o h'. O h' a gente tem de encontrar, é o que ele pede, ok? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar menos 2gh à esquerda e menos 2gh' também à esquerda, tá? Da equação. E vou dividir membro a membro essas duas equações. Você vai entender logo mais. Vai ficar 2gh, que é igual v quadrado, e aqui 2gh', que é igual a 16v quadrado, porque 4 quadrado é 16, correto? Usando, portanto, esse recurso algébrico, né? Se você não está familiarizado, eu peço que você preste atenção aqui. Eu vou dividir membro a membro as duas equações, tá? Vou vir aqui para baixo. Dividindo membro a membro, né? Primeira equação, 2gh. A segunda equação, 2gh'. Ou seja, eu dividi o primeiro membro da primeira equação pelo primeiro membro da segunda equação. Isso é igual a v quadrado, tá certo? Que é o segundo membro da primeira equação,
pelo segundo membro da segunda equação, que é 16v². Cortando aquilo que nos é semelhante, vem que h sobre h' é igual a 1 sobre 16. Correto? Isolando o h', vou vir para cá. Isolando o h', você tem que h' é igual a 16h. Muito obrigado e bons estudos.